Desde o início da pandemia de Covid-19, o governo do Rio Grande do Sul e gestões executivas de cidades entraram em um embate no que tange a adoção de medidas para a contenção da doença. Lá em 15 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal confirmou competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União em ações para combater a crise de saúde. Por aqui, o Palácio Piratini criou a metodologia própria de distanciamento controlado, com a implementação de bandeiras e regiões de controle sanitário. Com o passar dos meses, o modelo foi sendo desgastado politicamente, com pressão de associações regionais e de prefeituras que não concordavam com as definições. Nesse processo, a população também ficou cansada com o abre e fecha promovido pela troca semanal de bandeiras. Então, pressionado, o governador Eduardo Leite fez mudanças nesse sistema. Primeiro, a possibilidade de gestores municipais entrarem com um recurso caso não concordassem com as decisões da classificação. Em agosto de 2020, o Executivo Gaúcho também deu início à gestão compartilhada do modelo de distanciamento controlado, num projeto criado com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Agora, quando o Estado vive a fase mais aguda da pandemia, com o sistema hospitalar à beira do colapso e todo em bandeira preta, novas mudanças nas regras devem aparecer. É sobre esse embate e essas alterações que falamos no Direto ao Ponto. Hoje é dia 16 de março e eu sou o Eric Halpe. Bem-vindos. No último sábado, o Rio Grande do Sul completou 2 semanas de bandeira preta em todo o território, o mais próximo de um lockdown segundo a política pública elaborada pelo governo Eduardo Leite. Pesquisadores projetam que é preciso 3 semanas para a melhora nos indicadores da pandemia começar a ser notada. Mas nesta semana, o governo do estado define quais serão os novos parâmetros do modelo de distanciamento controlado. O entendimento é de que, às vezes, pequenos ajustes, somados, podem ter um efeito de contenção que alivia um pouco os números. Para falar sobre essas mudanças, eu recebo a repórter de política do Correio do Povo, Flávia Benfica. Olá, Flávia, seja bem-vinda no Direto ao Ponto, para a gente falar sobre os últimos acontecimentos na política, né, e nas decisões de embate à pandemia de coronavírus. Oi pessoal, tudo bem, Brenda? Tudo certo, Flávia. Flávia, durante a pandemia, o governo estadual acertou que tomaria algumas decisões em acordo com prefeitos e entidades regionais, e muitas delas geraram conflitos. O próprio governador Eduardo Leite falou sobre a falta de união no enfrentamento à pandemia em algumas de suas lives, chegando até a falar que havia um jogo de forças, onde os prefeitos puxavam de um lado, o governo do outro, enfim, se trocava sempre essa força, mas nunca havia uma união nas decisões. Como está esse cenário hoje? Quais fatores têm influenciado essa relação? Bom, a gente está numa semana que é considerada decisiva, né, nessa relação governo-prefeitos. Ela é uma semana de muita tensão, porque o governo anunciou, tinha estabelecido um prazo já de retorno para a cogestão a partir do dia 22. Então, essa é a semana que antecede, né? A gente continua num momento extremamente crítico da pandemia, os números mostram isso, e esse cabo de guerra entre prefeituras e governo do estado, ele continua. O governo, a cogestão lá atrás, no ano passado, ela já foi estabelecida como uma forma de tentar um engajamento por parte dos prefeitos, uma forma de o governo ceder um pouco em relação à adoção de medidas mais restritivas. A gente, no Rio Grande do Sul, assim como no Brasil, existe uma resistência muito forte em relação à adoção de medidas mais restritivas de
circulação ou de funcionamento de estabelecimento. Isso não, assim, o governo não conseguiu, na verdade, apesar dos números que a gente observa hoje, o governo não conseguiu convencer administradores municipais aqui da necessidade dessas restrições. E então a gente está num momento politicamente complicado. Assim, prefeitos, a gente fala de diferentes partidos, de diferentes regiões, continuam argumentando que tem que abrir mais, que tem que flexibilizar, ou abertamente, ou de forma mais internamente. Mas a verdade é que existe, assim, um movimento nesse sentido. Então, é uma sinuca de bico, como a gente fala, né? Porque voltar, e existem muitas dúvidas sobre o que entre especialistas da área da saúde, o que vai acontecer em retomando a cogestão. Porque, né, os nossos ouvintes já sabem, mas, enfim, na cogestão, os prefeitos de determinada região, prefeituras agrupadas por regiões, podem decidir por aplicar os protocolos da bandeira imediatamente mais branda. No caso, o Estado vai permanecer em bandeira preta meados de abril, mas a cogestão volta a partir da semana que vem. As prefeituras que aderirem a esse mecanismo, já aderiram a esse mecanismo, podem adotar protocolos de bandeira vermelha. Protocolos mais brandos significam mais flexibilizações, maior circulação de pessoas, maior circulação de vírus. Não tem muito como fugir dessa equação, né? Pode-se gostar ou não, mas a equação é essa. E a gente já sabe como vai ser essa nova formatação dos protocolos da bandeira vermelha, por exemplo? Quais setores que vão ser alvos? Olha, pelo que a gente apurou até agora, são protocolos que estão sendo estudados ao longo de toda essa semana, certo? Essas medições, elas são muito, assim, na ponta da linha mesmo. Mas a ideia, já pelas tabelas que já se tem, né, e por flexibilizações que já foram feitas, o que a gente conseguiu apurar? Na parte de indústria, construção civil, os protocolos de bandeira vermelha e de bandeira preta já são muito semelhantes ou idênticos. Então, não deve haver modificações nesses setores, tá? Serviços domésticos, onde já houve uma ampla flexibilização, se tu comparar lá com o início da adoção do modelo de distanciamento controlado. Hoje, em bandeira preta, se permite aí 50% dos trabalhadores. Hoje, as atenções dos técnicos, elas estão voltadas para o setor de serviço. Com base em que não é naquela questão de não, mas são sempre os mesmos que pagam a conta, ou que são responsáveis. Não é por isso. É por é por questões mais simples. Existe uma série de estudos dentro do Brasil, fora do Brasil, mostrando quais são os movimentos e os locais onde, em função do tipo de atividade, vai ter uma maior probabilidade de transmissão ou uma menor probabilidade de transmissão. E é nessa linha que os técnicos trabalham. E cruzando isso com os protocolos atuais, né, onde tu tem determinado protocolo de bandeira vermelha para uma determinada atividade e um protocolo de bandeira preta. O que os técnicos dizem? Olha, dá para ajustar. Às vezes, tu pode ajustar um pouquinho e vai fazer diferença. E, às vezes, tu tem verdadeiros saltos, assim, da bandeira vermelha para a bandeira preta, que tu trocar a bandeira significa muito maior circulação, ou uma circulação muito mais significativa. Então, qual é a ideia? Bom, eu estou uma cogestão, onde vai haver a flexibilização, mas
na tentativa de evitar um descontrole maior do que o atual, tu endurece os protocolos de bandeira vermelha, que são as bandeiras que uma parte significativa das prefeituras, é a cor da bandeira que elas deverão adotar. Por decisão, né? Sim. Pelo que o sistema permite. Ô, Flávia. Então, oi. Não, desculpa te interromper. Sobre a cogestão que tu estás falando, tem um desgaste aí entre o governo e os prefeitos e até um certo movimento também de prefeituras se desvincularem. A gente viu recentemente essa ideia também sendo colocada pelo prefeito Sebastião Melo. O que a gente tem dessa movimentação e quais regiões que isso está mais organizado? Se é uma tendência também agora para as próximas semanas, porque o governador também falou também da volta da cogestão e um momento também de que o cenário epidemiológico seria revertido, né? É certo que a cogestão vai voltar e qual é a tendência também dos prefeitos a articular o movimento de abandonar a cogestão? Olha, hoje eu não considero certo que a cogestão retorne no dia 22. Eu tenho muitas dúvidas de que ela vai retornar. Por uma série de indicativos que a gente tem, né? Falei um pouco deles aí. Tu vai retomar a cogestão na situação atual. Então, eu gostaria de fazer uma aspas aí em toda essa questão, que é em relação à argumentação, né? De que agora a gente vê surgir um argumento de que, não está funcionando, as restrições não estão funcionando, tanto é que os números continuam muito altos, então tem que abrir e flexibilizar mesmo. Eu considero interessante que a gente faça assim um históricozinho a respeito disso, porque, assim, primeiro o argumento era de que a economia não podia parar, as questões econômicas, de fato, né? Só que daí, com vacina, esse argumento meio que caiu por terra, porque se a economia não pode parar, o esforço todo tem que ser em vacinar. Porque daí a economia não para, com todo mundo vacinado, fica tudo certo. Aí isso acabou sendo substituído pelo argumento de que, mas é que as pessoas é que precisam se conscientizar. Se as pessoas não se conscientizam, não adianta fiscalizar, não tem o que funcione. Então, assim, são três argumentos já diferentes, né? E agora, com essa questão de que as flexibilizações devem voltar. O que ocorre, de fato, é que a gente, no Rio Grande do Sul, como no Brasil, de novo, é assim, não é copo cheio nem copo vazio, é meio copo, né? Porque, de fato, tem muita circulação de pessoas, né? As pessoas estão circulando na rua, nos parques, nas praças, e circulando muito. Então, na verdade, a gente não tem restrições duras sobre a circulação. Então, acaba que a coisa fica meio invertida, assim. Olha, não funcionou. Especialistas que a gente ouve, enfim, né? De novo, existem muitos estudos a respeito disso. Existem comparações com a Alemanha, com Portugal, com o Reino Unido, em relação a todas essas medidas. Que os prefeitos, é um argumento dos prefeitos também. Olha, não adiantou nada, nós estamos aí na terceira semana de bandeira preta, os números continuam muito altos, isso é prova de que não funciona. Assim, se tu aplicar de verdade, funciona. Agora, quando a gente aplica mais ou menos, não vai ter o resultado, né? É meio evidente. Então, assim, eu não estou tendo resultado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais. Não vai ter o resultado também, né? A gente parece muito, assim, de fato, aqui também, no Rio Grande do Sul, acaba que a questão política contamina todo o debate em relação à pandemia,
e a gente acaba aí nessa queda de braço, entende? Tanto que a gente ouve de prefeitos, como reuniões que a gente já acompanhou, relatos de reuniões, assim, ver pessoas do comitê científico, do comitê de dados, apresentando todos os dados, mostrando o histórico. E aí, um representante de uma prefeitura diz o seguinte: tá, beleza, mas e dá para abrir o quê, então? Quando é que a gente vai abrir? Uhum. Não existe uma conversa, sabe? É um diálogo difícil. E esse diálogo continua difícil. Eu não parece estar havendo um progresso nesse sentido. Então a gente fica um pouco naquela. A gente já passou por isso em 2020, apesar de os números não serem tão impactantes, tão sérios como agora, que é assim, tá, cede um pouco aqui, daí aperta um pouco ali, cede de novo, e a gente vai nessa linha e os números não baixam como eles deveriam baixar. A verdade é essa, a gente já publicou isso, já existem estimativas aí de que a gente vai às portas, assim, sempre às portas do colapso até meados de maio, não é pouco tempo, são no mínimo 2 meses. Uhum. Então, essa semana é uma semana importante, assim, os números dessa semana são números importantes para definir o que pode ficar mais rigoroso e o que pode flexibilizar. Mas, em termos do embate político, ele não dá amostras de que vai arrefecer. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Haupt e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.